Em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, a Bíblia compartilha de quando Jesus andou sobre as águas. Mas antes disso, a Bíblia fala que ele compeliu, ele induziu, ele forçou os discípulos a embarcar, entrar em uma embarcação e atravessarem para outra margem. E ele despediu das multidões, porque existia um grande número de pessoas que seguiam a Jesus, e depois de despedir as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Alguns assuntos importantes aqui. Compeliu, ele induziu os discípulos a atravessar a margem, entrar na embarcação e ir adiante, ou seja, seguir adiante, continuar com a vida. Jesus induzindo os discípulos a ir para outra margem sem ele. É interessante isso, mas uma ordem foi dada por ele. E outro aspecto importante também, ele buscou um lugar reservado, ele subiu ao monte, ali era o monte, mas eu não falo de um monte, de um local, mas ele passa a ideia aqui que é muito importante de ficar só para falar com Deus, ficar a sós para falar com Deus, para compartilhar o coração, para abrir o coração. Então não tenha vergonha de ficar sozinho e falar com Deus. Busque esses momentos. Se Jesus, o Filho de Deus, fez isso, nós carecemos muito mais disso. E aí então diz o texto que os discípulos, o barco que os discípulos estavam já estava muito longe da praia. E a muitos estados até bem distante da margem. E começou a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu chego a pensar o seguinte: se Jesus mandou eles atravessarem com a embarcação, poxa, ele sabia que o barco ia ser açoitado pelas ondas, o vento ia ser contrário. Então isso prova que Deus sabe de todas as coisas. Outro princípio importante que eu quero aplicar para a nossa vida: se o Senhor mandou fazer, Ele é a nossa garantia. Olha que tremendo isso. E a Bíblia fala que logo após, na quarta vigília da noite, após esse momento de tormenta que os discípulos estavam sofrendo, imagina a angústia deles, Jesus foi ao encontro dele andando sobre as águas. O que ele prova para nós? Que as águas eram fruto, era aquilo que gerava dificuldades para a embarcação dos discípulos. E Jesus vem andando sobre ela. Ele está provando que não há dificuldade que não esteja debaixo dos seus pés. Aliás, as dificuldades ele faz como caminho, como estrada para provar que ele é Senhor de todas as coisas. Creia nisso. O Senhor está acima de qualquer dificuldade. Uma frase importante que diz Martin Luther King, ele fala o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Presta atenção, se Jesus mandou, ele está no controle de tudo, ele não perdeu o controle de nada. Olha, eu quero orar por você para que Deus te dê fé ao teu coração, para que você entenda que a sua vida, por maiores que sejam as dificuldades, está no controle do Senhor. Vamos orar então? Senhor, eu coloco em tuas mãos, meu Pai, a vida dos meus irmãos, meu Pai. Deus, eu declaro sobre eles, meu Pai, dias incríveis, dias abençoados, meu Pai. Assim como Jesus provou que está acima de qualquer dificuldade, meus irmãos também venham ter fé, meu Pai amado Deus, que o Senhor está acima de todas e quaisquer dificuldades, Pai. Eu abençoo a vida deles, declaro dias incríveis, dias felizes, meu Pai. Eu declaro a tua paz sobre a casa, sobre o casamento, sobre o trabalho, sobre a vida deles, Pai. É no nome de Jesus, Pai amado Deus, que eu oro, abençoando eles, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Se faz sentido, compartilhe com outro. Deus abençoe. Meu nome é Robson, meu Instagram é @PastorRobsonSP. Deus abençoe.